Um mecânico com décadas de experiência em oficinas de alta performance me confessou algo que mudou completamente minha compreensão sobre motores. Ele me disse com absoluta seriedade: os motores não morrem de velhice, mas sim de maus tratos diários que seus donos nem sequer reconhecem como tais. E ele estava absolutamente certo. Hoje, vou revelar 24 segredos mensais que literalmente transformam um motor velho e cansado em um que funciona como novo. Estas não são dicas básicas que você encontra em qualquer manual. São segredos profissionais que mecânicos veteranos guardam com ciúmes. Os últimos truques desta lista são os mais poderosos e desconhecidos. O foco aqui não é apenas manter seu motor funcionando, mas fazê-lo funcionar como novo, recuperando a potência, a eficiência e a suavidade perdidas. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode literalmente adicionar décadas de vida útil ao seu motor. Troque o óleo com base no uso real, não apenas na quilometragem. A quilometragem sozinha não conta toda a história de como um motor foi usado. A degradação do óleo depende muito mais do estilo de direção do que da distância percorrida. Um carro que faz longas viagens em rodovias em velocidades constantes degrada o óleo muito mais lentamente do que um que faz apenas viagens curtas na cidade com constantes paradas e arranques. A inspeção visual do óleo usado revela a verdade. A cor e a viscosidade são indicadores diretos de sua condição real. Viagens curtas são especialmente destrutivas porque o motor nunca atinge sua temperatura ideal de funcionamento, permitindo que a umidade e os resíduos da combustão contaminem o óleo sem queimar. Motores turboalimentados precisam de trocas de óleo ainda mais frequentes porque o óleo é submetido a temperaturas extremas. Tenho o testemunho em primeira mão de um taxista que troca o óleo a cada 5.000 quilômetros. Seu motor tem mais de 400.000 quilômetros e funciona como novo. Em contraste, um motorista urbano com o mesmo modelo trocava o óleo de acordo com o manual a cada 15.000 quilômetros e seu motor morreu aos 150.000 quilômetros. Limpeza da válvula EGR para uma combustão perfeita. A válvula EGR, ou válvula de recirculação dos gases de escape, tem uma função específica: retornar parte dos gases de escape para o motor, reduzindo a temperatura da combustão e as emissões. Com o tempo, depósitos de fuligem e carbono se acumulam, bloqueando gradualmente a passagem. Os sintomas de uma válvula EGR suja incluem marcha lenta irregular e uma perda perceptível de potência, especialmente durante a aceleração. A fuligem acumulada obstrui literalmente o fluxo de gases, impedindo o motor de respirar adequadamente. A limpeza deve ser feita a cada 50.000 a 60.000 quilômetros para manter a eficiência ideal. O processo é relativamente simples. Remova a válvula, mergulhe-a em um produto químico específico para dissolver os depósitos e limpe cuidadosamente as passagens. Após a limpeza, o motor respira melhor imediatamente, a marcha lenta se estabiliza e a potência retorna. Tive um caso memorável de um carro com a luz de verificação do motor acesa constantemente devido a um código relacionado à EGR. Diversas oficinas recomendaram a substituição completa, que custava mais de 400 euros. Uma simples limpeza profunda resolveu completamente o problema. Verificação mensal do nível e da cor dos fluidos. Não espere até que os níveis caiam a níveis críticos para verificá-los. Uma rotina mensal de 5 minutos pode evitar milhares em reparos. O óleo deve ser verificado com o motor quente para uma leitura precisa, mas também deve ser verificado com o motor frio para verificar se há diluição por combustível. O líquido de arrefecimento deve ser verificado quanto ao nível e à cor. Se estiver marrom ou com aspecto de ferrugem, perdeu suas propriedades anticorrosivas. O fluido de freio é higroscópico, absorvendo umidade do ar com o tempo, reduzindo seu ponto de ebulição e comprometendo a segurança. O fluido da direção hidráulica, se estiver constantemente baixo, indica um vazamento no sistema que precisa de atenção. O fluido da transmissão é crítico. Seu cheiro e cor revelam sua condição. Se cheirar a queimado ou estiver muito escuro, precisa ser trocado urgentemente. Tenho um cliente que detectou um vazamento inicial na transmissão durante sua verificação mensal. O reparo custou 200 euros. Se tivessem esperado até a transmissão falhar, teria custado mais de 3.000 euros. Essa rotina simples de verificar todos os fluidos mensalmente cria consciência sobre a condição do veículo. Use o combustível da mais alta qualidade disponível.
A diferença entre combustíveis econômicos e premium não está apenas no preço, está na qualidade do refino e nos aditivos presentes. A octanagem correta para o projeto do seu motor é absolutamente crucial para evitar a detonação. Os combustíveis premium contêm aditivos detergentes que limpam ativamente o sistema de injeção de combustível enquanto você dirige. Postos de gasolina confiáveis investem na limpeza de seus tanques. Os duvidosos podem conter água, sedimentos ou combustível adulterado. Combustível de baixa qualidade contamina progressivamente os injetores, reduzindo sua eficiência de pulverização. Já vi um caso de um motor com detonação severa, porque o proprietário estava usando gasolina de 87 octanas quando o motor exigia 91. O dano ao pistão foi permanente. O investimento extra em combustível de qualidade se paga com melhor desempenho, menor consumo de combustível e menos manutenção. Injetores limpos atomizam o combustível melhor, a combustão é mais completa e o motor produz mais potência com menos gasolina. O filtro de combustível também suja muito mais rápido com gasolina de baixa qualidade, reduzindo sua vida útil. Drenagem da condensação do tanque de combustível. A água no tanque de combustível provém principalmente da condensação, o que é especialmente problemático em tanques que são mantidos constantemente meio vazios. O ar dentro do tanque contém umidade que se condensa nas paredes quando a temperatura cai. Os sintomas incluem falhas na ignição do motor, particularmente perceptíveis em partidas a frio, e perda intermitente de potência. Existem aditivos removedores de água especificamente projetados para emulsionar a água e permitir que ela passe pelo sistema sem causar danos. Manter o tanque cheio evita a condensação porque há menos espaço para o ar úmido. Um caso extremo que nunca esquecerei. Injetores completamente enferrujados por dentro devido ao acúmulo de água por meses. O custo da substituição ultrapassou 1.200 euros. No inverno, o problema se agrava drasticamente porque a água pode congelar nas linhas de combustível. A prevenção mais eficaz é encher o tanque completamente antes de longos períodos de inatividade, especialmente se você guardar o carro durante o inverno. Em áreas de alta umidade, usar um aditivo removedor de água a cada 3 meses é um investimento inteligente. Verifique e ajuste a tensão da correia de distribuição. Uma correia de distribuição muito frouxa pode pular dentes nas engrenagens, desregulando completamente o motor. Uma correia muito apertada causa desgaste prematuro nela mesma e nos rolamentos da bomba d'água. Uma inspeção visual deve ser feita mensalmente, procurando por rachaduras, desgaste ou brilho excessivo, que indicam desgaste. Qualquer rachadura visível requer substituição imediata, sem exceção. Ruídos ao ligar o motor, especialmente guinchos agudos, geralmente indicam um problema com a tensão ou desgaste. Tenho um relato gravado de um proprietário cuja correia pulou vários dentes enquanto dirigia. As válvulas colidiram com os pistões, o motor foi completamente destruído e o custo do reparo ultrapassou 5.000 euros. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma substituição preventiva que custou 300 euros. A substituição não se limita à correia. O tensionador e a bomba d'água devem ser substituídos simultaneamente, pois têm uma vida útil semelhante. Muitas oficinas oferecem um kit completo de correia de distribuição que inclui tudo o que é necessário. O investimento pode parecer alto, mas é ínfimo comparado ao potencial de danos ao motor. Em motores de interferência, onde válvulas e pistões ocupam o mesmo espaço em momentos diferentes, uma correia quebrada é uma sentença de morte. Limpe os respiros do cárter regularmente. Os respiros do cárter têm uma função crítica. Eles ventilam os gases de escape dos cilindros para o cárter, evitando o acúmulo de pressão. Quando ficam obstruídos com óleo espesso e borra, a pressão interna aumenta perigosamente. Essa pressão excessiva literalmente força o óleo através de vedações e juntas que não foram projetadas para suportá-la. Já vi casos de vazamentos de óleo misteriosos que deixaram muitos mecânicos perplexos. A causa principal eram os respiros completamente obstruídos. Limpá-los a cada 6 meses é simples, mas incrivelmente eficaz na prevenção desses vazamentos. O processo envolve desconectar as mangueiras, limpá-las com solvente e verificar se há obstruções. Um caso memorável. Um cliente com consumo excessivo de óleo substituiu várias vedações sem sucesso. A solução foi limpar os respiros obstruídos e o consumo parou imediatamente.
Esta é uma tarefa de manutenção simples, mas muitas vezes é negligenciada porque não está incluída nos intervalos de serviço padrão. Verifique os coxins e suportes do motor mensalmente. Os coxins do motor não apenas suportam o peso do seu veículo, mas também absorvem todas as vibrações geradas pela combustão e pelo movimento das peças internas. Com o tempo, a borracha se deteriora, racha ou quebra completamente. Os sintomas são inconfundíveis: vibrações excessivas sentidas no volante e nos pedais, e um ruído metálico ao ligar o motor ou trocar de marcha. Um teste simples revela a condição deles. Com o pedal do freio firmemente pressionado, engate a primeira marcha ou a marcha à frente e acelere suavemente. O motor não deve se mover excessivamente, apenas um leve movimento de balanço. Se ele se mover vários centímetros ou bater em algo, os coxins estão com defeito. Coxins quebrados não apenas causam incômodo, como também danificam componentes adjacentes devido ao movimento excessivo. Tenho um exemplo chocante. Um coxim quebrado permitiu que o motor se movesse tanto que rompeu uma mangueira do líquido de arrefecimento. O motor superaqueceu antes que o motorista percebesse o vazamento. O prejuízo total ultrapassou 2.000 euros. Um coxim novo custou 80 euros. A substituição preventiva dos suportes, quando estes apresentam sinais de deterioração, evita completamente esse dano colateral. Em alguns modelos, existem 3 ou 4 suportes, e nem todos falham simultaneamente. Substituir o suporte defeituoso geralmente é suficiente. Não é necessário substituir todos. Os suportes hidráulicos modernos são mais eficazes, mas também mais caros. Limpe seus injetores com frequência e corretamente. Injetores sujos produzem combustão incompleta porque o padrão de pulverização fica distorcido. Existem 2 métodos: aditivos adicionados ao tanque ou limpeza ultrassônica profissional. Os sintomas incluem hesitação na aceleração, consumo de combustível inexplicável e fumaça excessiva no escapamento. O padrão de pulverização comprometido significa que o combustível não é atomizado finamente, resultando em gotas grandes que não queimam completamente. A limpeza ultrassônica é o método mais eficaz. Os injetores são removidos e colocados em uma máquina especial que usa ultrassom e produtos químicos para eliminar todos os depósitos. Tive um caso memorável de um motor que parecia completamente desgastado. Fumaça, sem potência e consumo de combustível terrível. O proprietário estava pensando em vendê-lo. A limpeza profissional dos injetores transformou completamente o motor, restaurando toda sua potência, e o consumo de combustível caiu 30%. O custo foi de 200 euros, em vez dos milhares de euros em reparos que ele achava que precisaria. A prevenção envolve o uso de um aditivo de limpeza de injetores a cada 10.000 quilômetros, especialmente se você usar combustível de qualidade duvidosa. O investimento na manutenção dos injetores é mínimo em comparação com a sua substituição. Um conjunto de injetores novos pode custar entre 600 e 2.000 euros, dependendo do modelo. Mantenha o sistema de admissão completamente limpo. O sistema de admissão não se resume apenas ao filtro de ar. Ele inclui todo o duto de admissão, corpo da borboleta, coletor de admissão e válvulas de admissão. O óleo do motor, que inevitavelmente escapa como vapores pelo sistema PCV, contamina todo o sistema de admissão com o tempo. Detritos se acumulam, principalmente no corpo da borboleta, restringindo o fluxo de ar. O coletor de admissão pode acumular depósitos significativos de óleo e carbono em motores com alta quilometragem. Uma limpeza anual completa de todo o sistema restaura o fluxo de ar ideal. O motor responde como novo depois disso, porque está respirando livremente novamente. Tenho um cliente que perdeu potência gradualmente por anos, tão lentamente que ele não percebeu. Após uma limpeza completa do sistema de admissão, ele ficou surpreso com quanta potência havia perdido sem saber. A conexão com o sensor MAF é direta. Se o sistema de admissão estiver sujo, o sensor também fica contaminado, enviando leituras errôneas para o computador. A limpeza deve incluir a remoção física de depósitos pesados e o uso de produtos químicos específicos. Em motores de injeção direta, onde o combustível não lava as válvulas, essa manutenção é ainda mais crítica. Faça a descarbonização da câmara de combustão regularmente. O acúmulo de carbono nas câmaras de combustão é um daqueles problemas silenciosos que literalmente roubam espaço vital dentro do motor.
Com o tempo, os depósitos de carbono se acumulam nas paredes da câmara, no topo dos pistões e ao redor das válvulas, reduzindo drasticamente o volume da câmara. Essa redução de espaço aumenta artificialmente a taxa de compressão, o que pode parecer positivo na teoria, mas na prática causa detonação prematura, criando pontos quentes que inflamam a mistura muito cedo. Os sintomas são uma perda perceptível de potência, aumento do consumo de combustível e um ruído característico de batida ao acelerar, indicando detonação. A limpeza profissional com jateamento de casca de noz, que usa cascas de noz trituradas como um abrasivo suave, ou produtos químicos especializados podem remover esses depósitos sem danificar as superfícies metálicas. A diferença entre o antes e o depois é absolutamente impressionante. Já vi testes em dinamômetro em que um motor recupera entre 15 e 20 cavalos de potência após uma descarbonização completa. A recuperação de potência é perceptível desde a primeira partida. Tenho o testemunho de um proprietário de um motor turbo alimentado com 120 mil quilômetros que se queixava de que seu carro havia perdido completamente seu caráter esportivo. Após uma descarbonização profissional, o motor literalmente voltou à vida, funcionando exatamente como novo. A prevenção é relativamente simples: usar o combustível da mais alta qualidade disponível e, ocasionalmente, rodar o motor em altas rotações com o acelerador totalmente aberto na estrada ajuda a queimar naturalmente esses depósitos. Os motores de injeção direta são particularmente suscetíveis, porque o combustível não limpa as válvulas de admissão, como acontece nos sistemas de injeção multiponto. Um mecânico especializado me explicou que vê esse problema constantemente em motores modernos que são usados apenas na cidade. O carbono se acumula porque eles nunca atingem temperaturas altas o suficiente para queimá-lo. Investir em uma descarbonização a cada 80 mil a 100 mil quilômetros pode literalmente adicionar décadas de vida útil ao motor e mantê-lo funcionando como novo. O carbono acumulado não apenas aumenta a taxa de compressão, ele também age como uma esponja, absorvendo combustível quando frio e liberando-o tardiamente, o que dificulta a partida e produz uma marcha lenta e irregular. Mais perigosamente, os fragmentos de carbono que se desprendem podem riscar as paredes do cilindro se forem suficientemente duros, acelerando o desgaste dos anéis e causando consumo de óleo. A detonação, aquele ruído característico, é a inimiga silenciosa do motor. Trata-se de uma combustão descontrolada que submete os pistões e bielas a forças extremas para as quais não foram projetados, podendo causar falhas catastróficas. Alterne o uso do motor em diferentes faixas de rotações por minuto. A forma como você usa o motor em diferentes faixas de rotações por minuto tem um impacto enorme em sua saúde a longo prazo. Um motor que funciona sempre em baixas RPMs, normalmente abaixo de 2.000 rotações, tende a carbonizar porque não atinge as temperaturas ideais de combustão para queimar completamente os depósitos. Por outro lado, nunca atingir a rotação máxima também não é saudável. O motor precisa ocasionalmente funcionar em sua faixa operacional completa para manter o sistema limpo. O uso variado em diferentes faixas de RPM limpa naturalmente os depósitos e mantém todos os componentes funcionando corretamente. Existe algo que os italianos chamam de exercício italiano. Ocasionalmente, rodar o motor em altas RPM com o acelerador totalmente aberto, o que limpa os depósitos de carbono, queima os resíduos e mantém os anéis do pistão funcionando corretamente. Dirigir em rodovias melhora drasticamente a saúde do motor em comparação com a condução constante na cidade, porque permite que o motor atinja sua temperatura operacional máxima e trabalhe em diferentes faixas de carga. Tenho um caso memorável de 2 carros idênticos. Um pertencia a uma senhora idosa que só dirigia até o supermercado em baixa velocidade. O outro a um motorista que fazia viagens longas regularmente. Com 100 mil quilômetros rodados, o motor do carro da avó precisava de uma limpeza profunda e apresentava depósitos severos, enquanto o motor do carro usado estava impecável por dentro. O equilíbrio entre preservação e uso adequado é crucial. Não se trata de maltratar o motor, mas de usá-lo em todo o seu potencial. Rotações altas são benéficas, desde que o motor esteja totalmente aquecido e os aumentos sejam graduais, não abruptos. Um engenheiro mecânico me explicou que os fabricantes projetam os motores para operar em toda a sua faixa de rotações e limitar-se apenas a baixas rotações,
É como ter um atleta que nunca corre em velocidade máxima. Eventualmente, ele perde desempenho. A recomendação prática é simples. Uma vez por mês, em uma estrada livre, com o motor totalmente aquecido, acelere o motor até 4.000 ou 5.000 rotações por minuto em cada marcha por alguns segundos. Você vai notar que depois disso o motor funciona de forma mais suave e responde melhor. Limpeza e proteção dos sensores de temperatura. Os sensores de temperatura são absolutamente essenciais para o funcionamento correto do motor, pois o computador os utiliza para ajustar a mistura ar-combustível. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento é particularmente importante. Leituras incorretas fazem com que o computador enriqueça ou empobreça a mistura incorretamente. A limpeza dos terminais e a verificação do seu funcionamento correto devem fazer parte de todas as revisões. Alguns modelos também incluem um sensor de temperatura do óleo, que é igualmente crucial. Conexões corroídas são um problema extremamente comum que causa leituras errôneas. O próprio sensor pode estar em perfeitas condições, mas a conexão suja cria resistência que distorce o sinal. Tenho um caso de um cliente cujo motor superaquecia constantemente sem motivo aparente. Após vários diagnósticos dispendiosos, o problema era simplesmente um sensor de temperatura com um terminal corroído que estava enviando leituras incorretas, fazendo com que o computador não ativasse as ventoinhas do radiador no momento correto. A prevenção é incrivelmente simples. Em todas as revisões, aplique um limpa-contatos elétrico nos terminais do sensor de temperatura e verifique se há corrosão. A ligação com as ventoinhas do radiador é direta. Se o sensor fizer uma leitura incorreta, as ventoinhas não serão ativadas ou serão ativadas tarde demais. Um sensor de temperatura defeituoso também pode causar dificuldades na partida do motor em climas frios, pois o computador não reconhece a necessidade de enriquecer a mistura. Já vi motores consumindo combustível excessivamente porque o sensor sempre registrava uma temperatura baixa, fazendo com que o computador mantivesse a mistura permanentemente rica. O investimento em um novo sensor é mínimo, geralmente entre 20 e 50 euros, comparado aos danos que um sensor defeituoso pode causar. Uma dica: verifique com um scanner se a leitura de temperatura do sensor corresponde à temperatura real do motor, principalmente após ele atingir a temperatura ideal de funcionamento. A importância desses sensores se estende à economia de combustível. As partidas a frio dependem quase que inteiramente das informações do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ECT. Se o sensor não enviar um sinal de menos 40 graus Celsius, o computador assume que o motor está congelado e injeta uma quantidade excessiva de combustível para facilitar a partida, resultando em fumaça preta inicial e consumo absurdo de combustível até que o sensor de oxigênio entre em ação. Na fase de circuito fechado, um sensor com defeito pode fazer com que o motor funcione constantemente com mistura muito rica ou muito pobre, o que não só afeta o desempenho, mas também aumenta silenciosamente o desgaste a longo prazo. Sangria correta do sistema de arrefecimento para eliminar o ar. Bolhas de ar presas no sistema de arrefecimento são uma causa comum, porém frequentemente negligenciada, de superaquecimento localizado que pode destruir um motor. O processo de sangria após a troca do líquido de arrefecimento é absolutamente crucial, mas frequentemente é feito incorretamente ou ignorado por completo. Os pontos mais altos do sistema, como o bloco do motor e o cabeçote, são especialmente críticos, pois é onde o ar tende a se acumular. O motor deve atingir a temperatura ideal de funcionamento durante o processo de sangria para que a válvula termostática abra e permita que o líquido de arrefecimento circule por todo o sistema, expelindo o ar. Tenho experiência em primeira mão com um caso devastador. Um motor que foi refeito corretamente, mas o mecânico não sangrou o ar do sistema adequadamente. As bolhas de ar causaram superaquecimento localizado no cabeçote, deformando-o e arruinando completamente o reparo recente. O procedimento correto pode literalmente salvar o motor. Sinais de ar no sistema incluem flutuações erráticas de temperatura, ar frio intermitente saindo do radiador de aquecimento e um ruído de borbulhamento no painel. A prevenção durante cada troca de líquido de arrefecimento é simples. Encha o sistema lentamente, ligue o motor e deixe-o funcionar com a tampa do radiador aberta até atingir a temperatura ideal de funcionamento. Complete o nível conforme necessário e repita o processo até que não haja mais bolhas. Alguns veículos possuem válvulas de sangria específicas em pontos altos do sistema que devem ser abertas durante o enchimento.
Um mecânico experiente me ensinou um truque. Levante a frente do veículo para que o radiador fique no ponto mais alto, facilitando a saída do ar. O ar no sistema também causa desgaste prematuro da bomba d'água, pois as bolhas provocam cavitação, que danifica o rotor. A cavitação é um fenômeno destrutivo. O ar preso no sistema cria bolhas que, ao passarem pela bomba d'água e serem submetidas a rápidas mudanças de pressão, implodem violentamente contra as pás do rotor. Essa implosão corrói lentamente o metal ou o plástico da bomba, reduzindo sua eficiência e diminuindo drasticamente sua vida útil. Uma bolsa de ar também pode isolar termicamente o cabeçote do motor, criando um ponto quente, que causa a fervura do líquido de arrefecimento localmente. Esse vapor entope o sensor de temperatura, fazendo com que ele registre uma temperatura baixa ou normal, enquanto o restante do motor sofre uma sobrecarga térmica invisível. Foi exatamente isso que aconteceu com o motor reparado no caso de teste. O ar no cabeçote causou uma deformação invisível, porém devastadora. Limpeza das válvulas de admissão em motores de injeção direta. Os motores com injeção direta de combustível apresentam um problema específico que não existia nos sistemas anteriores. As válvulas de admissão não são limpas pela gasolina, pois o combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. Nos sistemas tradicionais de injeção multiponto, o combustível pulverizado sobre as válvulas as mantinha relativamente limpas. Na injeção direta, o óleo do sistema PCV carboniza gradualmente as válvulas. A limpeza com casca de noz é a solução mais eficaz. Cascas de noz trituradas são injetadas sob pressão, removendo os depósitos sem danificar as válvulas. Os sintomas incluem marcha lenta e irregular, que piora com o tempo, e uma notável perda de potência. Tenho um caso de um motor moderno com apenas 80 mil quilômetros rodados com válvulas tão carbonizadas que o motor mal funcionava. Após a limpeza, a transformação foi como ter um motor novo. A prevenção mais eficaz é instalar um reservatório de óleo, Oil Catch Can, que retenha os vapores de óleo antes que entrem no sistema de admissão. Essa manutenção deve ser realizada a cada 60 mil a 80 mil quilômetros em motores de injeção direta. É uma daquelas tarefas de manutenção que os fabricantes não mencionam no manual, mas que é absolutamente necessária. Um engenheiro me explicou que esse é o calcanhar de Aquiles da tecnologia de injeção direta. Ela ganha eficiência, mas cria esse problema de acúmulo de carbono. Alguns fabricantes começaram a usar sistemas de injeção dupla, combinando injeção direta e multiponto justamente para evitar esse problema. O investimento na limpeza, geralmente entre 200 e 400 euros, é infinitamente menor do que o dano potencial. Já vi válvulas tão carbonizadas que não vedam mais corretamente, causando perda de compressão e consumo de óleo. Esse acúmulo de carbono não é simplesmente sujeira superficial. É um depósito duro, preto, semelhante a verniz, que se acumula porque os vapores oleosos que retornam do cárter, através do sistema PCV, atingem as válvulas quentes e se acumulam nelas sem serem limpos pela gasolina. O acúmulo restringe progressivamente o fluxo de ar para o cilindro, agindo como uma asma crônica para o motor. Verifique e limpe todo o sistema de escape. O sistema de escape completo tem um impacto direto no desempenho do motor que a maioria das pessoas ignora. Um catalisador entupido literalmente sufoca o motor porque cria uma contrapressão excessiva que impede a saída dos gases de escape. O ressonador e o silenciador também afetam o fluxo, embora em menor grau. A contrapressão excessiva rouba do motor uma potência perceptível e pode causar superaquecimento porque o motor está trabalhando mais. Limpar ou substituir o catalisador, dependendo de sua condição, é fundamental. Tenho um relato em primeira mão de um motor que aparentemente havia perdido potência devido ao desgaste. Após vários diagnósticos, descobriram que o catalisador havia colapsado internamente, bloqueando o fluxo. O motor literalmente voltou à vida depois que o catalisador foi substituído. Os sinais de um catalisador com defeito incluem perda gradual de potência, o motor parando em altas rotações e superaquecimento ocasional porque o motor não consegue expelir os gases quentes de forma eficiente. A prevenção inclui evitar o manuseio brusco, que pode danificar o catalisador, e usar combustível de boa qualidade, pois o combustível ruim contamina o catalisador com depósitos. Um truque de diagnóstico. Com o motor frio, dê leves batidas no conversor catalítico.
Ajuste de válvulas em motores que o exigem. Nem todos os motores modernos possuem ajustadores de válvulas hidráulicos. Muitos ainda requerem ajuste manual periódico da folga das válvulas. A folga incorreta causa ruído excessivo e desgaste prematuro dos componentes. Folga excessiva causa aquele ruído metálico característico e reduz a eficiência, pois as válvulas não abrem completamente. Folga insuficiente é pior. As válvulas não fecham completamente, causando perda de compressão e, eventualmente, queima das válvulas. Verificar a folga de acordo com o manual, geralmente a cada 60.000 a 100.000 quilômetros, é absolutamente crucial. Os sintomas são aquele ruído metálico que aumenta com a rotação do motor. Tenho um caso memorável de um motor Honda que nunca teve suas válvulas ajustadas por 150.000 quilômetros. Quando finalmente foi ajustado, o motor recuperou seu silêncio característico da Honda e a eficiência melhorou consideravelmente. O procedimento é técnico, mas crucial. Requer a remoção da tampa de válvulas e a medição da folga com calibradores de lâminas de precisão, ajustando-a às especificações exatas do fabricante. Investir nesse serviço, que normalmente custa entre 100 e 200 euros, evita danos às válvulas que custariam milhares para consertar. Número 5. Troque o filtro de combustível religiosamente. O filtro de combustível é provavelmente a peça mais negligenciada na manutenção de rotina do motor. O entupimento progressivo força a bomba de combustível a trabalhar mais, reduzindo drasticamente sua vida útil. A baixa pressão resultante causa injeção deficiente. Os injetores não conseguem atomizar o combustível adequadamente. Os sintomas incluem uma perda perceptível de potência, especialmente ao acelerar, solavancos durante a condução e dificuldade para dar partida. Tenho um caso devastador de uma bomba de combustível que queimou completamente porque o filtro estava tão entupido que a bomba funcionou em capacidade máxima constantemente até falhar. As trocas preventivas do filtro são baratas, geralmente entre 20 e 50 euros, em comparação com a substituição da bomba, que custa entre 300 e 600 euros. A localização do filtro varia muito. Alguns estão dentro do tanque, integrados à bomba. Outros estão na linha de combustível sob o carro. O intervalo recomendado é a cada 40 a 60 mil quilômetros, embora dependa da qualidade do combustível utilizado. Já vi filtros completamente colapsados internamente devido à sujeira. Uma dica de diagnóstico: se o motor perder potência gradualmente, mas ligar normalmente, suspeite do filtro. Use aditivos de limpeza estrategicamente. Os aditivos de limpeza do motor devem ser usados estrategicamente e não indiscriminadamente. Nem todos os aditivos são iguais, nem todos servem ao mesmo propósito. Os limpadores de injetores de combustível são realmente eficazes quando usados de acordo com as instruções do fabricante. Os estabilizadores de combustível são essenciais se você for guardar seu carro por longos períodos. Os limpadores completos do sistema devem ser usados ocasionalmente e não a cada abastecimento de gasolina. Tenho um relato em primeira mão de um motor com 200 mil quilômetros que havia perdido potência visivelmente. Um tratamento de limpeza completo com produtos de qualidade o transformou, restaurando a capacidade de resposta e reduzindo o consumo de combustível. A chave é não usá-los em excesso. Siga rigorosamente as instruções do fabricante do aditivo. Os aditivos são um complemento, nunca um substituto, da manutenção adequada. Marcas de qualidade reconhecidas como Liquimoly, BJ Products e Tecron provaram ser eficazes, enquanto produtos milagrosos baratos muitas vezes não fazem nada, ou podem até causar danos. Um mecânico me explicou que usa aditivos de limpeza de bicos injetores a cada 10 mil quilômetros como medida preventiva. Ele diz que é como um seguro barato contra problemas caros. Já vi motores em que o uso regular de aditivos de qualidade manteve os bicos injetores limpos por 200 mil quilômetros sem precisar de limpeza profissional. O erro comum é usar em excesso, mas não é melhor, pode causar problemas. Permita que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento antes de exigir o máximo desempenho. Permitir que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento antes de exigir o máximo desempenho é absolutamente crucial, mas ignorado pela maioria. O óleo frio não lubrifica completamente. Sua viscosidade é muito alta para fluir adequadamente pelas passagens estreitas do motor. Os metais ainda não se expandiram até as tolerâncias de projeto corretas quando estão frios.
Os primeiros 5 a 10 minutos exigem uma condução suave e progressiva, evitando altas rotações e acelerações bruscas. A aceleração a frio é devastadora porque sobrecarrega componentes que não estão prontos para a carga máxima. Conheço um motor esportivo turboalimentado que foi destruído em apenas 50 mil quilômetros por um motorista que acelerou agressivamente logo após a partida. O desgaste interno foi comparável ao de um motor com 300 mil quilômetros. A paciência durante o aquecimento literalmente economiza milhares em reparos futuros. O indicador de temperatura é um guia importante. Não exija o máximo desempenho do motor até que ele tenha atingido pelo menos sua temperatura normal de funcionamento. No inverno, esse período é ainda mais crítico porque tudo está mais frio e o óleo é mais viscoso. Já vi pistões riscados, mancais desgastados prematuramente e turbocompressores destruídos por falta de paciência durante o aquecimento. A ironia é que o motorista pensa que está aproveitando seu carro potente, quando na realidade está arruinando-o. Um engenheiro da BMW me explicou que seus motores são projetados para funcionar em sua temperatura máxima de operação. Usá-los frios é como pedir a um atleta para correr em velocidade máxima sem se aquecer. Realize uma verificação diagnóstica completa anualmente. Uma verificação diagnóstica. O BD2 completa anualmente revela problemas que não são imediatamente óbvios. Os códigos de falha armazenados incluem alguns que não acionam a luz de verificação do motor, mas indicam problemas incipientes. Os códigos pendentes são especialmente valiosos. Eles revelam problemas que ocorreram uma vez, mas não por tempo suficiente para ativar a luz, permitindo a detecção precoce. Os dados em tempo real mostram o comportamento de todos os sensores, revelando problemas intermitentes. A detecção precoce evita danos graves que custariam milhares para reparar. Tenho um caso de um código pendente que revelou um sensor de oxigênio começando a falhar. Substituí-lo preventivamente impediu que danificasse o conversor catalítico, economizando mais de 1.000 euros. Investir em um scanner. O BD2 básico, entre 30 e 100 euros, vale muito a pena para qualquer proprietário. Aplicativos móveis combinados com adaptadores Bluetooth oferecem uma ferramenta acessível que qualquer pessoa pode usar. O histórico de códigos armazenados fornece informações valiosas sobre a saúde do motor ao longo do tempo. Já vi padrões de falha que revelaram problemas fundamentais que nenhum mecânico havia detectado. Um exemplo: códigos intermitentes de vários sensores indicando um problema de aterramento elétrico, não sensores defeituosos. Outro caso: códigos de falha de ignição aleatórios que revelaram velas de ignição desgastadas antes que causassem problemas óbvios. A filosofia da manutenção preventiva consistente. A filosofia da manutenção preventiva consistente é o segredo mais poderoso de todos, pois engloba tudo o mais. Não espere que algo falhe. Antecipe-se. Pequenos investimentos regulares evitam reparos grandes e dispendiosos. Registros detalhados de cada serviço realizado permitem identificar padrões e planejar de acordo. Conheça o seu motor específico e suas necessidades particulares. Dirija com consciência e respeito, tratando o motor como o investimento de longo prazo que ele é. Tenho o testemunho inspirador de um motor com 500 mil quilômetros que literalmente funciona como novo. O proprietário seguiu religiosamente a manutenção preventiva, nunca adiou uma revisão e dirigiu com cuidado. A mentalidade correta é ver o motor como um investimento de longo prazo que é valorizado com os devidos cuidados e não como uma mercadoria descartável. A diferença entre um proprietário reativo, que só reage quando algo falha, e um proprietário preventivo que se antecipa é monumental. Um gasta fortunas em reparos emergenciais, o outro investe pequenas quantias regularmente e nunca tem emergências. Já vi a diferença em carros idênticos, um com 100 mil quilômetros precisando de grandes reparos, outro com 300 mil funcionando perfeitamente. A única diferença era a mentalidade do dono. Manutenção preventiva não é uma despesa, é um investimento que se paga muitas vezes. Um motor bem cuidado mantém seu valor de revenda, nunca te deixa na mão e proporciona satisfação constante ao dirigir. A disciplina de seguir o cronograma de manutenção, mesmo quando parece desnecessário quando tudo está funcionando corretamente, é o que diferencia os motores que morrem jovens daqueles que chegam a 500 mil de quilômetros. Esses 24 segredos funcionam em sinergia. Cada um amplifica os benefícios dos outros. Você não precisa aplicá-los todos imediatamente, o que seria demais.
Comece com os 5 ou 6 mais importantes para a sua situação específica e aumente o número gradualmente. O resultado será um motor que realmente funciona como novo. Não é mágica nem sorte, é conhecimento aplicado e disciplina consistente. Conte-me nos comentários. Qual desses segredos você aplicará primeiro e por quê? Um motor bem conservado é confiável por décadas. Ações pequenas e consistentes produzem grandes resultados cumulativos.